Sala dos Capelos, Coimbra. Da antiga sala do trono do Paço de Coimbra, só o espaço se mantém o mesmo. As decorações que hoje vemos não são já as que viram os olhos dos reis da primeira dinastia. Mas foi nesta sala que as mais célebres cortes da história de Portugal se reuniram em 1385. Dom João I foi eleito aqui com o apoio decisivo de Dom Nuno Álvares Pereira. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. João Gouveia Monteiro, no dia 6 de abril de 1385, aqui se reuniram as mais célebres cortes da história de Portugal. Antes de mais, quem era quem? Onde estavam sentadas as pessoas? Como é que se processaram os trabalhos? No dia 6 de abril de 1385 é o dia em que foi eleito, entronizado e aclamado como rei de Portugal, Dom João I, o antigo mestre Davis, filho do rei Dom Pedro I, filho bastardo do rei Dom Pedro I. Sabemos que o mestre Davis chegou a Coimbra no dia 3 de março, logo aclamado por dezenas de criancinhas, contra o Fernão Lopes, que gritavam Portugal, Portugal, por el rei Dom João I, que é uma coisa um bocadinho premonitória do que iria acontecer nas cortes, onde estavam representados as forças vivas do reino, a nobreza, o clero e os conselhos, através dos respectivos procuradores. E, portanto, ao longo desse mês, mais ou menos 4, 5, 6 de março de 85 até 6 de abril de 1385, realizou-se aqui, nesta Assembleia. Imaginamos uma sala com cerca de 140 pessoas, aproximadamente, das quais perto de 70 ou 80 nobres, portanto fidalgos, que se sentavam nas zonas altas dos cadeirais, que, correspondendo mais ou menos à localização que temos aqui hoje, os principais prelados do reino. Clero? Sim, bispos, temos informação de pelo menos 6 bispos que estariam presentes. Curiosamente, não o bispo de Coimbra, porque o bispo de Coimbra estava do lado da dona Beatriz e do seu marido, o rei de Castela. Ou seja, pela causa de Castela. Pela causa de Castela, nem o bispo de Viseu e de Silves, mas todos os outros, incluindo o arcebispo de Braga, o bispo de Lisboa, o bispo de Évora, estavam representados nesta Assembleia, num local proeminente, e depois haveria a representação popular, a representação dos conselhos. Como é que esses representantes apareciam aqui? Eram eleitos? Sim, eram eleitos nos seus próprios conselhos, que lhes passavam uma procuração para os representarem na Assembleia de Cortes. Quem é que os elegia? Não era voto universal? Não, eram eleitos geralmente no âmbito das variações, dos homens bons, da oligarquia municipal, digamos assim. Esses procuradores sentavam-se na zona central. Estamos a falar aproximadamente 50, 60 cidades e vilas representadas. No auto de eleição estão 37, mas sabe-se que não é exaustivo e Fernão Lopes acrescenta mais cerca de 20 lugares,
que se sentavam banco atrás de banco, provavelmente uma única fiada de bancos, não exatamente o que temos aqui, ocupando o primeiro banco as cidades mais importantes, Lisboa, Coimbra, Porto, Évora, Santarém estaria, se não estivesse também pelo lado de Castela, e assim sucessivamente nos bancos seguintes, no segundo já estaria Então, o protocolo Braga. era muito estrito. O protocolo era bastante estrito, sim, central. Mas, João Gouveia Monteiro, nesta situação Sim. concreta, Nesta situação, não havia rei. Não sabemos como se organizou o protocolo, porque de facto esta Assembleia foi uma Assembleia revolucionária em tempo de revolução. Não foi o rei a convocar uma reunião de cortes e as cortes decidiram sobre matéria em que não era estimável que fosse a Assembleia das Forças Vivas do Reino a tomar uma decisão, que era a eleição de um novo monarca. sim, aliás, só a formulação, eleição de um monarca é uma espécie de contradição nos termos. Não é suposto os monarcas serem eleitos, não é? Sim, digamos que há um pacto de sujeição entre um monarca e o povo, não é? Que depois, à luz do direito sucessório português, é transmitido de forma hereditária, mas com a morte de Dom Fernando, de certa maneira, abriu-se um vazio. Vamos recapitular o que é que aconteceu exatamente. É preciso explicar que o ambiente não era bom ainda em vida de Dom Fernando, que a partir de Dom Afonso IV, depois com Dom Pedro e finalmente com Dom Fernando e Leonor Teles, o ambiente entre a nobreza do reino, as famílias nobres, se degradou bastante, em grande parte porque, em consequência de uma guerra civil que graçava em Castela, entre o rei legítimo Pedro I e o seu meio-irmão Henrique II, que acabou por ocupar o trono de Castela, houve uma série de exilados castelhanos e galegos que se refugiaram em Portugal. E mesmo que se dessem mal em Castela, aqui entenderam-se muito bem progressivamente foram ocupando posições de relevo na corte portuguesa, de tal maneira que no final do reinado fernandino todos os poucos títulos de nobreza que havia em Portugal estavam nas mãos de exilados castelhanos e galegos. A sério? O próprio rei Dom Fernando casou com uma dama de uma dessas famílias, dos Teles de Menezes. Sim, isso temos bem presente. E, portanto, o domínio dos Teles de Menezes, dos Castros, que poderíamos dizer que a própria Inês de Castro foi morta por causa disso, e de outras famílias de origem castelhana e galega, os Andeiros, por exemplo, o famoso Conde de Orães, João Fernando Zandeiro, naturalmente criaram, pela sua escalada vertiginosa na cena política portuguesa, situações de grande desconforto em relação à nobreza tradicional portuguesa, que se sentiu rebaixada, ultrapassada. Alguns conseguiram, através de alianças matrimoniais que a rainha Leonor Teles ia tecendo, conservar posições de relativo relevo na corte portuguesa, mas muitas outras foram-se apagando e, naturalmente, isso correspondeu a uma acumulação de rancores que acabou por explodir quando morreu Dom Fernando, em outubro de 1383. Ele não tinha nenhum filho varão legítimo, tinha uma filha única, chamada Beatriz, que se tinha casado alguns meses antes com o rei de Castela e tinha-se assinado um tratado nessa altura, estamos a falar da primavera de 1383, o Tratado de Salvaterra de Magos, que estipulava que, à morte de Dom Fernando, que era muito previsível, porque o rei já estava bastante doente, sabia-se que ia morrer. Aliás, a tese de que foi envenenado. Pode ter sido envenenado, que era, aliás... Não com efeitos imediatos, mas que teria sido envenenado e que morreu lentamente, e que o formoso, o lindo, o bonito... se desfigurou progressivamente. Pode ter morrido envenenado, até porque Dom Fernando, quando casou, isto também é importante para compreender as cortes de Coimbra, com a dona Leonor Teles, ela já era casada. Portanto, era casada com um fidalgo chamado João Lourenço da Cunha, que foi repudiado para a Leonor Teles poder chegar onde queria, isto é, à condição de rainha de Portugal. O casamento do rei até foi um bocadinho um casamento quase em segredo, feito fora de Lisboa, em Lessa do Balio, numa igreja que é uma igreja fortificada ela própria, e, portanto, era conhecido a situação de saúde do rei, que tinha criado muitos anticorpos com esse casamento. É possível que João Lourenço da Cunha tenha tido alguma coisa a ver com o desaparecimento de Dom Fernando, com a doença de Dom Fernando, e, portanto, quando se assinou o Tratado de Salvaterra de Magos, sabia-se que o rei estava com o destino traçado.
E Mas foi o rei, Dom Fernando, que assinou esse Sim, tratado. o rei, durante muitos anos, tentou uma estratégia diplomática diferente que assentava numa aliança com a Inglaterra. E, portanto, só depois do relativo fracasso da Terceira Guerra Fernandina contra Castela, é que o rei acabou por se render a uma solução que para ele talvez tenha parecido um mal menor, que seria uma aliança com Castela, prevendo-se que, à sua morte, a viúva, Leonor Teles, ficaria regente de Portugal, até que um filho que resultasse do casamento do rei de Castela, Juan I, com a dona Beatriz, atingisse a idade de 14 anos, que era mais ou menos a maioridade política, digamos assim, na época, e pudesse governar Portugal. Portanto, não haveria propriamente a junção das duas coroas, haveria era um descendente a governar Portugal. Os nobres portugueses, na sua maioria, tinham validado este tratado e era essa a situação que existia à morte de Dom Fernando em final de outubro de 1383. Mas é evidente que com o histórico acumulado de mau ambiente no seio da nobreza portuguesa, o desconforto foi grande. E quando se começou a fazer arraiais em diversas cidades, a começar por Lisboa, mas também no Sul, no sentido de promover a Dona Beatriz, começou a haver manifestações claras de descontentamento popular e também de descontentamento da nobreza, o que acabou por provocar logo em dezembro uma espécie de um primeiro golpe, digamos assim, conduzido pelo mestre Davis e por alguns nobres de famílias exatamente rebaixadas nas décadas anteriores, que consistiu, ou que desaguou no assassinato do conde João Fernandes Andeiro, que era, no fundo, o arquiteto desta aliança. Curiosamente, também tinha sido o arquiteto da aliança de Portugal com a Inglaterra, mas tinha sido depois ele desviar o cenário político português para Castela, o assassinato do conde João Andeiro em Lisboa, nos próprios passos da rainha e com a rainha ao pé, a rainha presente. Obrigou Leonor Teles a fugir para Alenquer, com grande parte da sua corte, a pedir auxílio ao seu genro, e, portanto, abriu-se aí a página da Revolução. Nada Seu poderia genro, ficar como rei antes. de Castela, Dom João I. É curioso que têm o mesmo nome, não é? Ou virão a ter o mesmo nome. Mestre Davis será Dom João I, eleito aqui, exatamente neste espaço onde estamos, mais tarde, 2 anos depois, e terá exatamente o mesmo nome que o seu congénero em Castela. Por isso eu costumo dizer Juan I para o castelhano e João I para o português, para se distinguir melhor na narrativa. Bom, e aí a Revolução explodiu, o Castelo de Lisboa foi tomado, foi destruído, a Revolução teve uma fase inicial um bocadinho mais descontrolada em diversas localidades, com os excessos vários próprios das revoluções, com a morte da abadesa de Évora, com o atirar do bispo de Lisboa, que era castelhano, do cimo da sede de Lisboa cá para baixo, etc. São esses excessos próprios da Revolução, e o rei de Castela, a pedido da Leonor Teles, invadiu Portugal uma primeira vez, portanto logo em inícios de 1384, retirou a regência à sua sogra, portanto logo aí violou claramente com a invasão e com a retirada da regência à sogra o acordo de Salvaterra de Magos, que aliás foi uma coisa que no fundo ninguém cumpriu, não é? Nem os nobres que assassinaram o Andeiro, nem o rei de Castela. E o rei de Castela vai cercar Lisboa a partir de maio de 1384, um cerco extraordinariamente aparatoso, que deve ter envolvido mais de 20 mil pessoas, que o Fernando Lopes descreve com muito detalhe, diz que aquilo era uma autêntica cidade, só não havia era sapatarias. E esse cerco só foi possível Lisboa não ser tomada pelos castelhanos nessa altura por 2 razões. Primeiro, porque o falecido Dom Fernando tinha no seu reinado construído uma muralha extraordinariamente eficaz. A célebre muralha fernandina. Com mais de 70 torres, já não era a velha cerca moura. Se fosse o rei de Castela, facilmente a teria conseguido tomar. E, portanto, a capacidade de resistência era grande, embora muito difícil. Era o mestre Davis que estava dentro da cidade a comandar a defesa,
mas a cidade encheu-se de gente, porque todas as povoações limítrofes se refugiavam dentro daquele castelo, que era, aliás, um princípio que vigorava em todo o país. Quem colaborava nas obras de construção e reparação dos muros tinha depois direito a refugiar-se lá em caso de perigo, de maneira que a população de Lisboa estava inchada por todos os refugiados que vinham de outras partes à volta de Lisboa. E o segundo motivo é que o arraial castelhano foi atacado em força pela peste. Portanto, estamos ainda num tempo muito próximo da peste negra, que entrou na Europa em 1348, 50, que mata um terço da população europeia. Nunca é demais parar nessa ideia. São 20 a 30 milhões de pessoas que a peste negra mata, até porque os recursos médicos eram muito escassos, não é? E foi o que aconteceu em Lisboa. Aquela concentração de milhares e milhares de castelhanos em frente à cidade, prolongada no tempo, desde maio. Lisboa também estava cercada por o mar. Até ao início de setembro, mas, João Gouveia foi Monteiro, devastadora. só que eu não entendo é como é que a peste atacou os que cercavam e não atacou os cercados. Na verdade, parece uma coisa miraculosa, não é? E os cronistas não deixam de aproveitar essa circunstância para realçar que Deus estava com a causa portuguesa, não é? Porque era a leitura medieval, sim, obviamente. Eu acho que são sobretudo as razões de saúde pública que não havia nos acampamentos medievais, que apesar de tudo dentro da cidade havia outros recursos. O Dom Juan I entrou com muitos elementos da sua corte, da sua família, incluindo a rainha, que era a causa... E a Dona Beatriz também estava. A causa principal da legitimidade do Dom Juan I. Com certeza, mas eu pensei que não era necessário ela estar fisicamente, não é? Era necessário para permitir politicamente ao Dom Juan I conseguir recolher em Portugal os apoios de que precisava, porque muitos alcaides eram fiéis não a ele, pessoalmente, mas à rainha Dona Beatriz ou à regente Dona Leonor Teles. Portanto, a rainha estava presente. E semana após semana, em frente a Lisboa, que resistia por causa da Grande Muralha e também, naturalmente, da eficácia da defesa que se organizou em todos aqueles torreões, etc., morriam sucessivamente homens de armas, muitos dos mais destacados capitães do rei de Castela morreram no cerco de Lisboa e boa falta lhe fizeram depois em Aljubarrota no ano seguinte. Houve uma hemorragia enorme de quadros militares experientes castelhanos nesse cerco a Lisboa e a Dona Beatriz aparentemente também foi tocada pela doença e aí o rei de Castela já não pôde arriscar mais e por volta do dia 3, 4 de setembro levantou o cerco e foi uma espécie de cortejo fúnebre de retirada para Castela. A guerra era uma atividade sazonal na Idade Média, não é? Não há exércitos profissionais, são exércitos que são mobilizados ad hoc para uma campanha concreta e, portanto, era uma atividade que se fazia, digamos, desde a primavera, março, abril, até setembro, outubro, quando havia estradas transitáveis, quando havia campos cheios de alimentos para poderem ser usados em regime quase de self-service por parte dos soldados, não é? Quando tudo era mais fácil. Depois do levantamento do cerco de Lisboa, em setembro, o rei, depois no outono e inverno seguinte, está a preparar, o rei de Castela, uma nova operação contra Portugal para reclamar a coroa portuguesa. Quando o rei de Castela é obrigado a levantar o cerco, ao mesmo tempo definem-se melhor os diversos campos políticos que temos presentes e que estarão depois aqui, de certa maneira, representados nas cortes. Ou seja, inicialmente o mestre Davis poderia ter pensado agir apenas em nome de um seu meio-irmão, o infante Dom João de Castro, filho da Inês de Castro e do Dom Pedro I, de quem ele era muito amigo, que era seu companheiro de aventuras, de caçadas na juventude, mas que o rei de Castela, quando morreu Dom Fernando, tinha aprisionado em Castela, porque ele estava exilado em Castela, tinha-se incompatibilizado com a irmã da Leonor Teles, inclusive tinha assassinado uma irmã da Leonor Teles, sua própria mulher, Dona Maria Teles, em Coimbra, e, portanto, os cronistas dão a sugestão de que, numa fase inicial, o mestre Davis não era senão a espada e a arma do seu meio-irmão aprisionado em Castela. Mas simplesmente com o andar do tempo, com a continuação da prisão do irmão
e com os êxitos que iam sendo acumulados, porque foi um sucesso extraordinário o levantamento do cerco castelhano em Lisboa, galvanizou imenso o grupo do mestre Davis e dos seus apoiantes. Nuno Álvares Pereira não estava no cerco de Lisboa porque fazia campanha por fora, tinha conseguido em abril de 84 uma grandíssima vitória sobre os castelhanos na Batalha de Atoleiros, que é a primeira grande batalha do Nuno Álvares Pereira, e, portanto, ali em setembro, outubro de 1384, reequacionaram a sua estratégia, fizeram uma reunião um bocado revolucionária em Lisboa, no Mosteiro de São Domingos, em princípios de outubro de 1384, em que populares, clérigos e até alguns fidalgos, uns verdadeiramente, outros um pouco a contragosto e pressionados, ratificaram a condição do mestre Davis como regedor e defensor do reino e tomaram a decisão de confirmar esta estratégia, esta aspiração, numa Assembleia de Cortes que haveria de se reunir em Coimbra no ano seguinte. E, portanto, nos últimos meses de 1384, o mestre Davis aproveita para alguns cercos e depois, na verdade, em março de 1385, decidem avançar para a batalha política, organizando esta Assembleia, que nitidamente tinha como objetivo para os seus promotores entronizar o mestre Davis como 10º rei de Portugal. Dom Nuno Álvares Pereira esteve com mestre Davis, ou seja, pela causa de Portugal com uma nova dinastia, desde o primeiro momento. Sim, eu diria pela causa do mestre Davis, porque a própria família Pereira se partiu ao meio. O Pedro Álvares Pereira morre na Batalha de Aljubarrota, do lado do rei de Castela. O Pedro, o irmão mais velho do Nuno Álvares, que tinha sucedido ao pai como prior do hospital e que, portanto, faz parte daquela constelação de primogénitos de famílias nobres que não querem alterar o status quo e que, portanto, tendem a alinhar mais com Beatriz e com o rei de Castela do que com um partido tão aventureiro como era o partido do mestre Davis, que era sobretudo composto por filhos segundos, por bastardos, que queriam promover, de facto, uma transformação radical da ordem política estabelecida. E entre uns e outros havia um grupo intermédio, também representado nas cortes, que era o grupo daquela nobreza tradicional portuguesa, que tinha a ideia de que era preciso eleger, sim, o infante Dom João de Castro, o tal que estava aprisionado em Castelo. Portanto, no fundo, há 3 blocos, utilizando um jargão mais moderno, 3 partidos políticos, o de Beatriz e do rei de Castela, apoiado pelos tais exilados castelhanos e galegos e pelas famílias portuguesas, ou pelos primogénitos das famílias portuguesas que se davam bem com esse modelo. Um partido intermédio que assentava mais na nobreza tradicional portuguesa e que tinha como candidato o infante Dom João de Castro ou o seu irmão Dom Dinis, filhos de Inês de Castro e do rei Dom Pedro, e um terceiro partido que é o partido do mestre Davis, que pode ter nascido como, digamos, apoiante inicialmente da causa do infante Dom João de Castro, mas que depois desenvolveu a sua própria estratégia, percebeu que podia ganhar, enviou emissários à Inglaterra para lhe trazerem um apoio militar que se sabia que seria decisivo para vencer. Como foi? E que promoveu esta reunião de cortes. O Nuno Álvares Pereira é um filho secundogénito do Álvaro Gonçalves Pereira, portanto é um filho segundo, que percebe que a sua fortuna política e a sua expectativa de protagonismo não vão ser satisfeitas nem pelo partido da Beatriz e do rei de Castela, nem pelo partido do infante Dom João de Castro. E, portanto, ao contrário dos irmãos mais velhos, aposta todas as fichas naquele candidato porque sabe que é por ali que ele pode alcançar a sua glória pessoal, o património que acabou, no fundo, por ter, e, portanto, é uma opção muito precoce do Nuno Álvares Pereira, que ele está com 24 anos, quando é nomeado o governador militar do Alentejo, com poderes de exceção que lhe permitiam superiorizar-se aos juízes locais, aos alcaides, etc. Estas cortes elegem Dom João I e Dom João I nomeia Dom Nuno Álvares Pereira condestável do reino,
Portanto, já há um upgrade relativamente à sua condição de fronteiro e como mordomo mor do reino, que é uma dignidade palatina altíssima, a mais alta da corte medieval Portanto, no portuguesa. fundo, o número 2 do reino. No fundo, o número 2 do reino, e merecia, não é? A vitória dos atoleiros, sendo uma batalha que não é talvez tão conhecida do grande público, é um êxito extraordinário ali no Alto Alentejo, ao pé de fronteira, porque é no Novas que vai mostrar que os castelhanos não são invencíveis. Para além do sucesso militar, de impedir que tropas castelhanas atravessassem o Alentejo para se juntarem ao cerco de Lisboa, para além de impedir essa concentração de tropas, tem um efeito psicológico imenso, avassalador, não é? Portanto, ele mereceu esse estatuto de ser o braço armado, no fundo, do mestre Davis e naturalmente teve a sua recompensa. E ainda não tinha ocorrido Aljubarrota, que é verdadeiramente o que vai confirmar e consagrar esta eleição de Dom João I, não é? Portanto, Dom Nuno Álvares Pereira merece essa distinção antes da vitória em Aljubarrota. Sim, digamos que foi um apoio imprescindível que o mestre Davis, depois rei Dom João I, teve, e sem o qual provavelmente o Dom João I não teria sido bem sucedido. O que é que foi decisivo para se chegar ao resultado a que se chegou no dia 6 de abril? Por um lado, a habilidade da argumentação jurídica do Dr. João de Regras, um homem formado em Bolonha, que foi lente na Universidade de Coimbra e que veio aqui, no fundo, dizer que todos os candidatos eram igualmente ilegítimos, não apenas ilegítimos, não apenas o mestre Davis, que era realmente filho ilegítimo do rei Dom Pedro I, mas também Beatriz estava ferida de ilegitimidade, primeiro porque o pai casara numa situação irregular com a mãe Leonor Teles, como já expliquei, depois porque Leonor Teles tinha fama de ter um comportamento amoroso e imoral e ninguém poderia, explica o Dr. João de Regras, garantir que de facto Beatriz fosse realmente filha de Dom Fernando e não filha, por exemplo, do conde João Fernando de Zandeiro, além de que Dom Juan já tinha invadido Portugal e, portanto, tinha perdido toda a autoridade para reivindicar ser o candidato legítimo ao trono português. E em relação aos filhos da Inês de Castro, o Dr. João de Regras provou que o casamento entre Dom Pedro e Dona Inês nunca teria ocorrido, ou se realmente tinha ocorrido, não tinha sido verdadeiramente validado pela Santa Sé, o que era preciso, até porque Pedro era tio de Inês de Castro, e, portanto, a sua descendência também não poderia ser considerada como legítima. Portanto, declarados todos como ilegítimos pelo Dr. João de Regras, o Coelho... Pareciam todos do mesmo patamar. O Coelho seguinte que ele tirou da cartola foi dizer, então, já que eles são todos ilegítimos, ao menos escolhamos aquele que é mais amado pelo povo e que deu mais mostras de merecer o título. E esse era o homem que tinha defendido Lisboa do ser castelhano com extrema dificuldade e sacrifício no ano anterior, entre maio e setembro. E foi essa a linha de argumentação de João de Regras. Nos bastidores, Dom Nuno Álvares Pereira, que era um homem impaciente, que se exaltava facilmente e sempre propenso para a ação, apareceu nas cortes de Coimbra com 300 escudeiros armados dos pés à cabeça e intimidou pela força os fidalgos da Beira, a começar pelo Martim Vasques da Cunha, a quem Nuno Álvares terá chamado o roncador e um estorvo que estava aqui nas cortes, o que fez com que esses fidalgos, pelo menos alguns, se retirassem das cortes. Não se costuma falar desse traço de personalidade do santo, do Nuno Álvares Pereira. Ele tem 25 anos nesta altura, não é? Ainda tem o sangue na guerra. Ele tem o sangue na guerra. João, esta sala é tão bonita, sobretudo o teto é uma beleza, mas nada disto existia quando as cortes aqui se reuniram em 1385. O que nós vemos hoje nesta sala é essencialmente o resultado da intervenção que aqui decorreu pouco depois da restauração da independência portuguesa,
aí por volta de 1650, 1655, portanto no reinado de Dom João IV. Sobretudo em 4 aspectos: os azulejos, os painéis de azulejos, como já referiu, estes varandins em madeira de pau santo, em frente aos cadeirais, o teto, não é? Que foi Magnífico. construído por Francisco Moraes e depois pintado por Jacinto Pereira da Costa, um teto maravilhoso neste estilo de pintura que se chama brutesco, em que há figuras de animais ou humanas entrelaçadas com elementos vegetais, e também nos retratos dos reis, que foram todos pintados até ao Dom João IV, não é? Até ao mandante da obra, que aparece ali naquele canto, desde o Dom Afonso Henriques, que temos aqui à nossa esquerda, por um pintor dinamarquês que estava radicado em Portugal e que se chamava Carl Fels. Felk, na pronúncia nórdica, Carl Felk, embora depois, nas décadas seguintes, continuasse a ter outras intervenções, como a Generalidade do Paço das Escolas, cuja origem pouca gente conhece, mas, na verdade, este sítio teve ocupação romana, primeiro, e depois, sobretudo, foi o sítio onde Almansor, muçulmano, instalou o seu palácio. Portanto, a origem deste palácio é... Muçulmana. Sim, é muçulmana. Portanto, um quadrado que fechava, coisa que hoje já não acontece porque a parte sul está aberta para o Varandim, virada ao rio, não é? Mas era um quadrado com cerca de 80 metros de lado, com materiais precários, mas durante as escavações que aqui se fizeram, a professora Helena Catarina encontrou muitos testemunhos de presença romana e islâmica. E foi sobre esse complexo, digamos assim, que o nosso primeiro rei, Dom Afonso Henriques, instalou a corte em Coimbra em 1130, 1131. Nasceram aqui muitos dos reis da nossa primeira dinastia. Não foi o caso de Dom Afonso Henriques, como é sabido, mas a maior parte dos restantes reis da primeira dinastia nasceram neste palácio. Nasceram neste palácio. Que hoje é ocupado pela Reitoria. Sim. E pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Fernão Lopes é um cronista notável a uma escala europeia e descreve, de facto, com uma vivacidade, transporta-nos para aquele tempo e para os acontecimentos que descreve com uma enorme competência literária. E, contudo, quando as cortes de 1385 aqui aconteceram, neste local físico, ainda que não com esta decoração, ele teria 5 anos no máximo. Realmente, o Fernão Lopes dificilmente terá nascido antes de 1380. Sabemos apenas que ele morre muito perto de 1460 e já morre bastante idoso para a esperança média de vida da altura, que não ultrapassaria os 40 anos. O problema de não ser testemunho ocular dos acontecimentos é um problema de muitos cronistas dessa época e até posteriores. Agora, convém talvez acrescentar isto. O Fernão Lopes está a escrever em 1443 sobre estes acontecimentos, mas depois de ter conhecido pessoalmente muitos dos intervenientes, muitos dos protagonistas. Bem, portanto, ele é contratado por Dom Duarte. Ele é contratado pelo... filho de Dom João I. Sim, mas sabemos que estava já ativo muito antes, porque o próprio Dom João I o contratou como guarda das escrituras da Torre do Tombo em 1418. E isso, eu estou a frisar isto porque é uma particularidade da cronística ibérica e que também está na base da qualidade das narrativas de Fernão Lopes. Ele é o cronista, mas também é o arquivista, é o homem que tem acesso à documentação. Os seus relatos tiram muito partido não apenas de entrevistas, de conversas, portanto, aquilo que hoje se chama a história oral, mas também do conhecimento profundo que ele tem da documentação. E isso repercute muito na qualidade das suas narrativas. Além de ter um português extraordinariamente entusiasmante, muito rico para o padrão da sua época, uma capacidade de visualizar os acontecimentos extraordinário, muito sentido de humor, tem uma capacidade de percepção psicológica do comportamento das personagens que também é invulgar,
e faz um relato exaustivo, extremamente trabalhoso, de todo o processo da crise de 1383-85. Agora, naturalmente, ele escreve para a corte que o contratou e que lhe paga, não é? E se hoje já podemos dizer que se calhar os historiadores não são completamente isentos nas suas reconstituições, também têm as suas preferências por personagens, por autores. Quando fazemos uma biografia, às vezes temos dificuldade em não nos apaixonar pelo biografado. Claro que no século XV, altura em que o Fernão Lopes escreve, o problema por-se-ia com redobrada razão de ser, não é? Ele não escreve a crónica de Dom João I para denegrir a memória do monarca, claro, que ele apresenta como uma espécie de autor de um novo céu e de uma nova terra. Ele vai buscar muitos exemplos bíblicos para explicar que com as Cortes de Coimbra de 1385 se inaugurou a sétima idade do mundo e, portanto, naturalmente que a biografia que ele faz de Dom João I é uma biografia, de certa maneira, dourada, não é? Mas feita com uma inteligência extraordinária. Eu não acho que Fernão Lopes minta deliberadamente em passo nenhum das suas crónicas. Quando a matéria não lhe é tão favorável, prefere ignorá-la e vai criando muitas associações de ideias no leitor que permitam depois, no fundo, alcançar o objetivo central, que era legitimar a dinastia David. Siga-nos no Instagram, no Facebook e na nossa página onde pode rever este e os outros Visita Guiada.